constituir a nação sumero-acadiana, de que posteriormente se originou o Império Babilônico. Todavia, à medida que este cresceu, aumentou cada vez mais a mistura do sanguário, primeiramente da sub-raça árabe ou semítica, e depois da sub-raça irânia, até que ao chegar aos tempos chamados comumente históricos, pouco restava da antiga sub-raça turânia, segundo demonstram as esculturas e mosaicos da Assíria. Esse último povo conservou, pelo menos em seus primórdios, uma forte tradição de seu predecessor maior, e seus esforços sempre convergiram para fazer reviver as condições e o culto do passado. Suas tentativas obtiveram apenas êxitos parciais, pois tingido por uma fé estrangeira e emaranhado em reminiscências de outra tradição mais recente que a predominante na combinação, produziu apenas um apagado e adulterado exemplar do magnífico culto dos anjos estelares, que floresceu na Idade Áurea que tentamos descrever. Por inacreditáveis e pálidas que sejam estas representações do passado, exceto para os que as podem ver por observação direta, seu estudo é não só de profundo interesse, senão também de extrema utilidade para o estudante de ocultismo. Ajuda-o a ampliar seus conceitos, e de quando em quando lhe permite vislumbrar passageiramente a atuação do vasto conjunto em que tudo quanto nos cabe imaginar de evolução e progresso é qual diminuta rodinha de enorme máquina, ou qual um soldado do poderoso exército real. Igualmente servirá este estudo para estimulá-lo a conhecer algo da glória e beleza que há um tempo existiram nesta nossa terra, e convencer-se de que é apenas tênue antecipação da glória e beleza do porvir. Mas não devemos deixar este ligeiro esboço de duas vinhetas históricas da passada Idade Áurea, intercaladas como um suplemento na vasta descrição da história mundial, sem aludir um pensamento que inevitavelmente há de ocorrer a quem as estude. Aqueles de nós que amam a humanidade e que, embora debilmente, se esforçam por ajudá-la em sua penosa caminhada, podem ler sem dúvidas pessimistas as condições em que os antigos caldeus e, talvez mais ainda, os antigos peruanos, viveram felizes ao amparo da religião, livres do açoite da intemperança e dos horrores da miséria? Ao vermos condições tais de existência social, não poderemos ser assaltados pela dúvida e perguntar a nós mesmos: será que em realidade o gênero humano está evoluindo? Será benéfico para a humanidade que, depois das civilizações chegarem ao auge de seu esplendor, tenham de desmoronar-se e desaparecer sem deixar vestígio? E não sucederá o mesmo a nós? Sim, porque sabemos que a lei do progresso é uma lei de mudanças cíclicas, sob cuja ação desaparecem personagens, raças, impérios e mundos para não renascer jamais na mesma forma que tiveram, pois todas as formas, por belas que sejam, hão de perecer a fim de que cresçam e se propague a vida que nelas palpita. Sabemos que esta lei é a expressão de uma vontade, a divina vontade do Logos, e que, portanto, sua atuação tem que ser em último grau benéfica para a nossa amada humanidade. Ninguém amou tanto os homens como ele os ama, pois ele próprio se sacrificou para que o homem pudesse existir. Ele tem presente, do princípio ao fim, a evolução inteira, e nela se satisfaz. Em sua mão, a mão que bendiz, estão os destinos do homem. Há entre nós algum coração descontente de deixar seu destino entregue na divina mão, não satisfeito em seu mais íntimo de ouvir o Logos dizer, como certa vez disse um grande mestre a seu discípulo: agora não sabes o que faço, mas o saberás mais tarde. Capítulo 14. Primórdios da quinta raça raiz. A afirmação feita em A Doutrina Secreta de que o início da quinta raça raiz remonta a 1 milhão de anos, parece referir-se, como já dissemos, ao começo da seleção de materiais pelo Sr. Vaivasvata, uma nuda raça. Era ele um senhor da Lua, que recebera o primeiro grau de iniciação no globo G da sétima ronda, onde também obteve o aratado. Assim, há cerca de 1 milhão de anos escolheu Vaivasvata, dentre o carregamento que incluía o nosso grupo dos 1.200 anos, algumas pessoas que ele esperava modelar para sua raça, e com as quais se manteve ligado. 400 mil anos mais tarde ele escolheu mais alguns outros indivíduos.
Esta seleção assemelhava-se à que os boiadeiros efetuam nos rebanhos para escolher as reses mais convenientes, das quais muitas se excluem depois, para ir depurando cada vez mais. O isolamento de uma tribo da quinta sub-raça branca, a raça de cor de lua, como poeticamente a denominam as estâncias de Xi'an, que habitava nas montanhas setentrionais de Ruta, foi o primeiro passo decisivo dado no estabelecimento da raça. Há cerca de 100.000 anos antes de Cristo diremos de passagem que a quinta sub-raça era geralmente montanhesa, e seus mais genuínos representantes são atualmente as tribos nômades das montanhas de Atlas. Sua religião se diferenciava da dos toltecas da planície, e o Manu se aproveitou dessa circunstância para isolar a sub-raça. Então o Bodhisattva, seu irmão, que mais tarde foi o Sr. Gautama Buda, fundou uma nova religião, e as pessoas que a aceitavam ficavam segregadas e proibidas de se separarem para casar-se com as demais tribos. Os discípulos do Bodhisattva partiram para outras terras e trouxeram uns tantos adeptos, que mais tarde se incorporaram à massa principal. Foi-lhes dito que mais tarde teriam de emigrar para uma terra muito longínqua, que seria para eles a terra prometida, e que estariam sob o governo de um senhor e rei que não conheceriam fisicamente. Deste modo seriam mantidos em estado de preparação para o advento do seu sucessor que haveria de guiá-los para uma paragem segura, onde se livrariam do futuro cataclismo, o de 75.025 a.C. Parte da história de Israel se origina, provavelmente, desses fatos, ainda que a seleção do povo hebreu haja ocorrido em época posterior, enquanto aqueles seus antecessores, de quem falamos, foram realmente um povo escolhido e posto à parte com um elevado objetivo. A causa imediata da imigração foi estar a sub-raça branca prestes a cair sob o domínio do governante tenebroso, de cuja influência queria o Manu subtrair o seu povo. Consequentemente, no ano 79.797 a.C. reuniu todos no litoral, de onde, navegando, atravessaram o mar de Saara e prosseguiram depois a pé, pelo sul do Egito, até a Arábia. Formou-se, para esse fim, uma frota de 30 barcas, das quais a de maior lotação seria de umas 500 toneladas e 3 serviam tão somente para o transporte de provisões. Eram barcas toscamente construídas, que obedeciam bem ao impulso do vento, porém que manobravam muito mal. Estavam munidas de alguns remos, além de velas, e nenhuma delas se achava em condições de suportar uma longa viagem, mas só tinham que navegar nos baixios da boca do Saara, que era uma espécie de golfo corcovado em comunicação com o Atlântico. Em cada viagem a frota conduziu umas 2.900 pessoas, para desembarcá-las na costa oriental do Saara e voltar ao ponto de partida, a fim de embarcar outro contingente. 3 viagens efetuou a frota até transportar os 9.000 homens, mulheres e crianças. Aqui, com os seguidores de outras partes, ascendia a pequena nação, que dali empreendeu a pé a marcha para o Oriente. Levaram consigo rebanhos de um animal que parecia um cruzamento de búfalo e elefante com algo de porco, e lhe servia de alimento quando escasseavam outras provisões, embora comumente fosse considerado demasiado valioso para tal emprego. As operações de embarque, desembarque, acampamento à espera dos contingentes e preparativos da caminhada duraram alguns anos, findos os quais o chefe da hierarquia enviou Manu com outros oficiais superiores para que os conduzissem ao planalto da Arábia, onde teriam que permanecer durante algum tempo. Por aquela época os atlantes dominavam o Egito, como seus conquistadores, e haviam erigido as pirâmides a que Quéops deu seu nome muitos milhares de anos depois. Quando, há uns 77.000 anos, o Egito ficou inundado pelas águas diluviais, o povo tentou trepar nas pirâmides para salvar-se das águas que subiam continuamente de nível, mas não conseguiu devido à lisura da superfície de suas faces. Pereceu essa grande civilização atlante, a que se seguiram o dilúvio, uma dominação de raça negra, outro império atlante e um ário, 13.500 anos antes de Cristo, todos eles precursores do que a história conhece com o nome de povo egípcio. Mas não devemos entrar por este fascinante desvio.
Basta dizer que florescia uma esplêndida civilização tolteca no Egito quando nossos emigrantes passaram margeando suas fronteiras, e o monarca egípcio, seguindo as tradições toltecas de que existiam outras raças para ser exploradas por eles, procurou seduzi-los a permanecer em seu país. Alguns sucumbiram à tentação, ficaram no Baixo Egito, a despeito da ordem em contrário do Manu, e se tornaram, um pouco mais tarde, escravos dos toltecas dominantes. Os restantes chegaram na Arábia pelo caminho que hoje é o Canal de Suez, e ali os estabeleceu o Manu por grupos, nos diversos vales dos grandes planaltos árabes. O país estava escassamente povoado por uma raça negra, e seus vales eram férteis quando irrigados. Mas os imigrantes não gostaram muito da nova terra, e enquanto a maioria, preparada por Vaivasvata em Ruta, lhe permanecia incondicionalmente dependente, os mais jovens murmuravam, porque aquilo era um trabalho de castradores e não uma viagem de recreio. Nos vales encontramos grande número dos grupos dos 1200 e 700 anos, inclusive muitos membros da família, cuja devoção resvalava para o violento fanatismo. Propuseram eles o extermínio de todos os que não fossem integralmente dedicados ao Manu e prepararam-se para atacar os desertores que haviam se estabelecido comodamente no Egito. Isto atraiu sobre eles a cólera dos egípcios, resultando daí uma grande matança, em que nossos fanáticos foram completamente exterminados. Marte e Corona resistiram intrepidamente ao ataque dos egípcios, ao passo que outro contingente, no qual figurava um jovem solteiro chamado Heracles, ficou aniquilado por não haver percebido bem a direção do inimigo. Chegou então Manu Vaivasvata com reforços e mudou a sorte daquele dia, repelindo os egípcios. Outra coluna desses foi atacada por sua vez por forças superiores, em cujas fileiras sobressaía Sírio, pai de Heracles, que se enfureceu ao encontrar seu filho entre os mortos. Como os de Sírio conheciam o país, encurralaram os egípcios numa depressão parecida com uma cratera, em cujas dispostas bordas estavam espalhados muitos penhascos soltos, que lançaram contra os cercados inimigos. Nessa ocasião vimos pela última vez a Sírio, que rolava pelas encostas, entre uma grande massa de pedras, brandindo a lança e entoando um cântico bélico de teor não muito lisonjeiro, até confundir-se na ensanguentada massa de pedras e cadáveres que enchiam o fundo da cratera. Os poucos soldados egípcios que escaparam à matança foram condenados sem demora à morte, ao chegarem à sua terra, por haverem desonrado o exército com a sua derrota. Depois disto os colonos desfrutaram algum tempo de paz, ocupados no cultivo de seus vales, que eram muito frios no inverno e ardentes no verão. Haviam trazido da Atlântida diversidade de sementes, que se aclimataram à nova terra. Produziram alguns frutos insípidos semelhantes a maçãs, e nos declives das partes mais quentes dos vales, colhiam uma fruta tão grande como a cabeça de um homem, viscosa e pegajosa semelhante à tâmara. Uma espécie de cratera, em cujo fundo as rochas refletiam os raios solares, servia de estufa onde cultivavam outra fruta do tamanho do coco, da qual pareciam estar extremamente orgulhosos, pois era nutritiva e ao ser fervida deixava açúcar por evaporação d'água, ao passo que o resíduo o dava uma farinha com que faziam uma espécie de torta doce. Sírio levava 2 destas tortas, ao rodar pela encosta da morte. Em encarnação posterior apareceu Heracles como uma alta, esbelta e atraente jovem, que numa árvore semelhante ao tamarindo dependurava um berço de cortiça em que estava seu irmãozinho Safo. Os selecionados da quinta sub-raça Atlante cresceram e se multiplicaram extraordinariamente, tornando-se uma nação de vários milhões de habitantes ao fim de cerca de 2000 anos. Em geral, estiveram inteiramente isolados do resto do mundo por um cinturão de areia, que podia ser atravessada somente pelas caravanas com abundante provisão d'água e por um só caminho de oásis, perto do lugar onde se encontra a Meca. De vez em quando se desligavam do tronco principal grupos de emigrantes que iam se estabelecer no sul da Palestina uns, e no sul do Egito outros, sendo esses movimentos estimulados pelos representantes do Manu, porque o tamanho da meseta não comportava tanta multidão.
eram expedidos como imigrantes os tipos menos desejáveis, ao passo que os mais promissores eram conservados dentro do cinturão do deserto. De quando em quando, por sugestão do Manu, se formava uma caravana de emigrantes que iam constituir uma colônia ou fundar uma cidade, e foi numa destas que se desenvolveu o cavalo. Eventualmente se encarnava o próprio Manu, e seus descendentes formavam uma estirpe à parte, de tipo um tanto melhorado, mas, no geral, ele não se achava presente em corpo físico, senão que governava o povo por meio de seus lugartenentes, entre os quais se destacavam Júpiter e Marte. O povo se dedicava à agricultura e ao pastoreio, sem aglomerar-se em grandes cidades, mas ao cabo de uns 3.000 anos estava a meseta tão densamente povoada, que parecia uma só e enorme cidade. A fim de aliviar a densidade de população no núcleo central, o Manu enviou grande número de gente à África, para ali fundar uma populosa colônia que, posteriormente, foi exterminada completamente. Poucos anos antes da catástrofe do ano 75.025 a.C., em obediência a uma mensagem recebida do chefe da hierarquia, o Manu escolheu uns 700 de seus próprios descendentes e os conduziu para o norte. Ele os havia constituído numa seita heterodoxa, de maior austeridade de conduta do que seus vizinhos e por isso não eram apreciados pelos ortodoxos entre os quais viviam. Em consequência, o Manu lhes preveniu que o seguissem para uma terra distante alguns anos de viagem, onde, no entanto, poderiam viver em paz e sem temor às perseguições dos ortodoxos. Nem sequer os lugartenentes do Manu obtiveram sua plena confiança, sendo meros executores das ordens recebidas. Entre eles estavam vários que agora são mestres, e outros que já transcenderam a evolução terrestre. Como não era muito grande o número de escolhidos, formaram uma só caravana, e o Manu enviou uma mensagem ao monarca do Império Sumero-Acadiano pedindo-lhe permissão para atravessar o seu território, que na ocasião compreendia a atual Turquia Asiática, Pérsia e países seguintes. Sem dificuldade chegou a caravana à fronteira do Império, e mercê do passaporte do imperador, que se portou amistosamente, alcançou em linha reto Turquestão, onde o Manu teve de tratar com uma confederação de estados turânios, súditos do Império, em cujo território estava compreendido o atual Tibete. Ele passou entre cordilheiras de montanhas, inclusive a atual cordilheira de Tian Shan, que limitavam o mar de Gobi e se estendiam para o Oceano Ártico. Em direção oblíqua para o norte, atravessou a Mesopotâmia e a Babilônia, por não serem muito altas as montanhas que tinha de transpor. A Confederação Turânia permitiu a sua passagem, uma porque seu povo não era bastante numeroso para causar apreensões, e outra porque ele declarava que estava cumprindo uma missão de que o havia incumbido o Altíssimo. Após alguns anos de peregrinação, chegou a caravana à costa do Mar de Gobi, mas em obediência às ordens recebidas não quis o Manu permanecer na planície, senão que se internou pelas colinas para o norte, de onde um vasto mar raso se dilatava até o Oceano Ártico e, portanto, até o Polo. A estrela lemuriana estava muito desmembrada por essa ocasião e sua ponta mais próxima estava no norte, a cerca de 1.000 milhas. Ele instalou alguns de seus seguidores num promontório de frente para o nordeste, mas a maioria se estabeleceu numa fértil baixada semelhante a uma cratera, algo parecida com a Taça do Diabo de Surrey, ainda que muito maior. Esta baixada se achava mais para o interior, porém de um pico adjacente se poderia divisar o mar. Do promontório, que era muito elevado, se distinguiam o mar de Gobi e a terra que teriam de habitar depois de passado o cataclismo iminente. A Ilha Branca estava no sudeste, não era visível do promontório, mas tornou-se visível quando, posteriormente, ficou semeada de elevados templos. Tanto o promontório como a terra contígua estavam formados de camadas rochosas, que muito pouco sofreriam com os terremotos, a não ser que se fendesse toda a terra. Ali haviam de permanecer o Manu e os seus até que passasse todo o perigo, e empregaram vários anos para se estabelecerem. Alguns indivíduos morreram no caminho, outros, pouco depois da chegada, e o próprio Manu se reencarnou para melhorar mais rapidamente o tipo racial. Como já dissemos,
Esse povo era da própria estirpe do Manu por serem seus descendentes físicos, e segundo iam se extinguindo os corpos, ele infundia os egos em outros novos e melhores. Na Atlântida governava outra vez o homem de metal, sem que, pelo visto, lhe houvessem aproveitado as anteriores experiências. Estava de posse da cidade das Portas de Ouro, e os atlantes de tipos mais nobres eram muito oprimidos. A cidade foi subitamente destruída pela invasão das águas do mar, através das enormes fendas abertas pela explosão de gases subterrâneos, mas, ao contrário do ocorrido no cataclismo que submergiu, mais tarde, a ilha de Poseidoniso em 24 horas, aquelas convulsões se prolongaram por 2 anos. A cada explosão ocorrida, novas fendas se abriam e terremotos sacudiam a terra, pois as explosões se seguiam efeitos perturbadores. Os Himalaias subiram um pouco de altura e a Índia Meridional ficou submersa com todos os seus habitantes. O Egito ficou inundado, permanecendo apenas as pirâmides de pé, e desapareceu o istmo que se estendia daquele país até os que hoje são Marrocos e Argélia, que ficaram reduzidos a uma ilha, banhada pelo Mediterrâneo e Mar de Saara. O Mar de Gobi se tornou circular, e a terra hoje chamada Sibéria ficou separada do Oceano Ártico, levantou-se a Ásia Central, e muitas torrentes de água diluviais abriram profundas valas no fofo solo. Enquanto prosseguiam essas perturbações sísmicas, a comunidade do Manu não foi atingida pelas fendiduras ou alterações da superfície terrestre, mas o povo se sentia constantemente aterrorizado com os repetidos terremotos, e paralisado pelo temor de que o Sol, oculto durante um ano atrás de massas de nuvens, formadas em sua maior parte por finíssimo pó, houvesse desaparecido para sempre. As circunstâncias climatéricas excediam a toda descrição. Caíam incessantemente terríveis aguaceiros, e massas de vapor e nuvens de pó rodeavam a terra e obscureciam a atmosfera. Nenhuma planta crescia convenientemente e o povo sofria rigorosas privações. A comunidade, originariamente composta de 700 pessoas, que havia ascendido a 1 milhar, com essas atribulações ficou reduzida a cerca de 300. Apenas sobreviveram os mais robustos, os débeis sucumbiram. Ao cabo de 5 anos já haviam se estabelecido novamente, a depressão crateriana tornara-se um lago. Aos anos de perturbação atmosférica se seguiram alguns de temperatura quente, muita terra virgem havia surgido à superfície, e puderam cultivar o solo. O Manu estava já envelhecido, quando recebeu uma ordem para conduzir seu povo à Ilha Branca. E ouvir era obedecer. Ali, o próprio chefe da hierarquia lhe mostrou o grande plano do futuro, que se estendia por milhares de dezenas de milhares de anos. O povo do Manu havia de habitar no continente, na costa do Mar de Gobi, para multiplicar-se e robustecer-se. A nova raça havia de nascer na Ilha Branca e, depois de crescida, fundaria na costa oposta, para servir-lhe de habitação, uma poderosa cidade cujo plano foi sugerido. Ao longo das praias do Mar de Gobi, à distância de 20 milhas, corria uma cordilheira de montanhas, e dessa cordilheira se estendia uma série de colinas até a praia. Havia ali 4 grandes vales, estendidos desde o interior da cordilheira até a praia, inteiramente separados um do outro pelas interpostas colinas. O Manu deveria instalar nesses vales algumas famílias escolhidas, para desenvolver ali 4 distintas sub-raças e enviá-las oportunamente a diferentes partes do mundo. Também enviaria alguns dos seus a nascer noutros países, e os restituiria depois à Ilha Branca, com o objetivo de formar novas misturas, pois teriam que se casar com membros de sua família, e quando o tipo estivesse pronto, ele se encarnaria outra vez para fixá-lo. A raça raiz necessitaria também de alguma mistura, porque o tipo não era de todo satisfatório. Deste modo se tinha de formar um tipo primordial e vários subtipos, cujas diferenças se definissem nos primeiros dias, para obter 5 grupos que se propagassem em distintos aspectos. Convém advertir que, depois de refinar seu povo durante gerações e de proibir matrimônios com pessoas estranhas, acreditou Manu necessário, por último, misturar algo de sangue estrangeiro e separar a sua descendência misturada.
Pelo ano 70.000 a.C. passou a estabelecer o seu povo no continente, ordenando-lhe que construísse suas vilas, onde cresceriam e se multiplicariam durante milhares de anos. Não tiveram de iniciar a vida como selvagens, pois já eram gente civilizada, e empregaram bom número de máquinas poupadoras de trabalho. Numa das cidades crescidas mais rapidamente ao longo da linha costeira, encontramos algumas caras conhecidas. Marte, neto do Manu, era o chefe da comunidade, e com sua esposa Mercúrio e seus filhos, entre os quais estavam Sírio e Alcione, vivia numa alegre casa, rodeada de um vasto jardim com formosas árvores. Também vimos na cidade Corona, bem como Orfeu, um ancião e majestoso cavalheiro, muito digno e respeitado. Júpiter era o governador da província, com a autoridade delegada pelo Manu, o reconhecido rei da comunidade, residente em Shambhala. Enquanto estávamos observando essa cidade, chegaram em tumultuoso galope homens que, sem dúvida, regressavam de uma excursão. Montavam animais de áspera aparência, semelhante a cavalos, e eram capitaneados por Vaja, irmão de Marte, ante cuja casa se detiveram, para logo após galoparem de novo, tão tumultuosamente como haviam chegado. O seguimos até outra cidade, também situada na praia de Gobi, onde encontramos Viraj como chefe. Seu filho, Heracles, integrava o grupo de cavaleiros, entre os quais distinguimos também Ulisses. Aqui deparamos com outras caras conhecidas. Ceteu e Ulisses estavam brigados, porque primeiramente haviam discutido por causa de um animal que ambos alegavam haver morto, depois por conta de um pedaço de terra que um e outro necessitavam, e finalmente porque os dois disputavam uma mesma mulher. Pólux e Heracles eram muito amigos, porque numa excursão o primeiro havia salvo a vida do segundo com o risco da sua própria. Osíris, uma das filhas de Heracles, robusta e bela moça, nos chamou a atenção, porque com a idade de 14 anos levava nos braços seu irmãozinho Fides, quando foi atacada por um enorme bode de grandes chifres, granulados na base e pontiagudos nas extremidades. Mas ela não se acovardou, segurou valorosamente o animal pelos cornos e o pôs de pé sobre suas patas, depois, erguendo pelas patas traseiras, o atirou com toda a força no chão. O pequeno Fides parecia ser a criança mimada da família, porque observamos que Heracles o carregava com frequência nos ombros. Muita emoção foi mais tarde causada pelo Manu, que era então muito idoso, ao chamar por Júpiter, Corona, Marte e Vaja. Obedecendo suas ordens, na volta escolheram algumas crianças da colônia e as enviaram para Shambhala. Estas crianças eram as melhores da comunidade, e desde então se alçaram até a posição de mestres. Eram filhos de Alcione, Urano e Netuno, e suas filhas Súria e Braspati. Saturno e Vulcano, meninos, e Vênus, menina, foram igualmente escolhidos. Algumas mulheres os acompanharam para cuidar das crianças, que foram educadas em Shambhala. A seu devido tempo Saturno se casou com Súria, e o primogênito desse matrimônio foi o próprio Manu, que veio elevar mais o nível da raça. Durante esse intervalo haviam ocorrido muitas transformações no continente. Pouco depois da saída dos citados meninos, os turânios caíram sobre a comunidade como uma devastadora inundação, pois esse era o perigo de que o Manu havia advertido seus lugartenentes, e do qual se salvaram os meninos. Os invasores foram valentemente repelidos várias vezes, mas como após uma horda chegava outra, venceram enfim toda a resistência, e nenhum homem, mulher ou criança restou com vida na matança geral. Nosso antigo conhecido Escorpião era o chefe de uma das tribos, que outra vez renovou seu perpétuo conflito com Heracles. Morreram muitas crianças que prometiam bastante, mas não teve grande importância a sua morte, porque avós, pais e filhos deixaram no mesmo tempo a vida terrestre e estiveram em condições de regressar quando Manu instituiu sua família. Marte foi o primeiro a retornar, tendo nascido em Shambhala, como um irmão mais jovem do Manu, enquanto Viraj foi sua irmã. Repetiu-se então o ciclo em nível superior. Inventaram, ou melhor,
reinventaram muitas coisas úteis, e ao fim de alguns anos floresceu uma populosa civilização, em cuja vanguarda figuravam nossos antigos amigos, entre os quais Heracles era filho de Marte. Os do grupo de servidores então renascidos trabalhavam arduamente sob a direção de seus líderes, cuja vontade eram solícitos em cumprir. Muitas vezes foram teimosos e tolos, pelo que cometeram não poucos erros, mas sempre leais e sinceros, e essa qualidade os unia estreitamente a quem eles serviam. Construíram-se casas bem fortificadas bastante grandes para acomodar, por diversas gerações, de fato, todos os membros de uma família, com uma única entrada e com janelas que davam para um vasto pátio central, onde as mulheres e crianças podiam estar seguras. Mais tarde circundaram as vilas e cidades de poderosos muros, para reforçar a defesa, porque os selvagens turânios rondavam continuamente os contornos da comunidade, aterrorizando os habitantes com suas brutais depredações e repentinos assaltos. As vilas fronteiriças andavam sob contínuo alarme, enquanto os habitantes do litoral desfrutavam de maior tranquilidade. Quando a raça tomou novamente as proporções de uma pequena nação, sobreveio outro ataque dos turânios com a consequente matança, da qual apenas se salvaram umas tantas crianças, enviadas com suas aias a Shambhala, onde foram criadas. Convém ressaltar que, apesar de sua sede de sangue, os turânios não atacaram a Ilha Branca, pela qual nutriam profunda veneração. Assim ficou sempre resguardada a raça tipo, apesar de haver sido aniquilada por 2 vezes a massa geral, que depois se reencarnavam, o mais rápido possível, o Manu e seus lugartenentes, e a purificavam ainda mais, aproximando-a sempre do tipo que ele tinha em mira. Capítulo 15. A edificação da grande cidade. Depois do segundo extermínio, o Manu considerou necessário infundir mais um pouco de sangue tolteca em sua raça, que, como devemos lembrar-nos, tinha somente 1/10 de sua hereditariedade. Para isso, mandou Marte, morto no começo da última guerra, reencarnar-se na mais pura família tolteca de Poseidonis, e chamou de volta à sua nascente comunidade ao completar 25 anos de idade. A Marte deu Manu como esposa a melhor e mais bela de suas filhas, Júpiter, que escapara do segundo massacre em sua infância e desde longa data tinha sido amigo e instrutor de seu agora esposo. Deste matrimônio nasceu Viraj, que reunia em soberbo exemplar humano as mais relevantes qualidades das duas raças progenitoras. Viraj casou-se com Saturno, e o próprio Manu se reencarnou de novo como filho do jovem casal. Nesse ponto, uns 60.000 anos antes de Cristo, começou verdadeiramente a quinta raça raiz, ou raça ária, pois desde então ela não sofreu novo extermínio. Da tênue semente brotou uma bela e pura civilização e, segregada que foi do resto do mundo, floresceu exuberantemente. Os descendentes do Manu permaneceram na Ilha Branca até chegarem a 100, pois o Manu lhes havia ordenado que quando atingissem este número se encaminhassem para o continente, a fim de edificar a cidade que ele havia planejado para ser a futura capital de sua raça. O plano fora elaborado de maneira completa, tal qual ele a desejava quando terminada, com todas as ruas marcadas, inclusive suas larguras, o tamanho dos principais edifícios, e outros pormenores. A Ilha Branca era o centro para o qual convergiam as grandes ruas principais, de modo que se atravessassem o mar interposto, terminariam na ilha. Do mar se erguiam baixos rochedos, dos quais a terra subia gradualmente até as colinas alegremente purpúreas a 20 milhas de distância. Era um esplêndido local para uma cidade, embora exposta aos ventos frios do norte. A cidade se espalhava em forma de leque em volta da praia, estendendo-se pela rampa suave, e suas ruas principais eram tão largas que de suas extremidades nas colinas se podia avistar a Ilha Branca. Era esse o ponto culminante, que parecia dominar toda a vida da cidade, depois de terminado todo o esplêndido plano. A cidade foi construída 1000 anos antes de ser povoada, não tendo, por isso, se desenvolvido desmembradamente, como Londres, e o pequeno grupo de 100, constituído pelos filhos e netos do Manu,
pareciam absurdamente insuficientes para a imensa obra que tinham de iniciar e seus descendentes de concluir. Construíram para sua residência bairros provisórios, que não interferissem no plano geral, e tiveram, sem dúvida, que cultivar a terra necessária para o seu sustento. Todo o tempo que tinham disponível, além do aplicado em sua manutenção, o dedicavam à preparação da obra. Mediam o terreno e traçavam as largas ruas segundo o plano, derrubando muitas árvores, cuja madeira aproveitavam nos seus bairros. Alguns foram depois enviados às colinas, à procura de metais e pedras úteis à edificação, escavando minas e abrindo pedreiras, das quais extraíram pedras brancas, cinzentas, vermelhas e verdes, parecidas com mármore, mas ainda mais duras, se bem que talvez possuíssem, para endurecê-las, algum segredo aprendido dos Atlantes, onde a arquitetura havia alcançado notável perfeição. Mais tarde penetraram mais no campo, e encontraram mármore de magnífica cor purpurina, que utilizavam com relevante efeito. Era um curioso espetáculo contemplar-se a obra desses construtores de uma futura cidade. Descendentes do Manu, semelhantes em educação e hábitos, sentiam e agiam como uma família, mesmo depois de aumentado seu número a milhares. Sem dúvida a presença do Manu e de seus lugartenentes mantinha vivo esse sentimento, e fez da comunidade uma fraternidade real onde os membros se conheciam mutuamente. Trabalhavam contentes porque cumpriam os desejos do Manu ao mesmo tempo seu pai e seu rei. Nos campos cultivavam cereais, pois parece que tinham trigo, centeio e aveia, e, além disso, cortavam e lavravam as enormes pedras extraídas das colinas. Faziam tudo alegremente, como um dever religioso e meritório, e assumindo voluntariamente qualquer tarefa. O estilo arquitetônico era colossal, com enormes pedras, muito maiores ainda que as de Karnak. Serviam-se de máquinas e deslizavam volumosas pedras sobre rolos, às vezes. Nas dificuldades o Manu dava instruções que tornavam o trabalho mais fácil, talvez por meio de processos de magnetização. Era-lhes permitido empregar suas forças e engenho máximos para lidar com essas imensas pedras, de uns 50 metros de comprimento, que conseguiam arrastar pelas estradas. Mas para erguê-las até os seus lugares destinados, o Manu e seus lugartenentes lhes ensinavam processos ocultos. Alguns desses lugartenentes, acima do grau de mestre, eram os senhores lunares, que se tornaram cones de raios. Andavam entre o povo inspecionando-lhe o trabalho. E eram geralmente denominados Marizis. Alguns de seus nomes próprios pareciam muito guturais, como Rudra, e outro nome ouvido foi Vasukia. Os edifícios eram de proporções semelhantes às que depois tiveram os do Egito, mas de aspecto muito mais elegante e leve, como sucedia nos edifícios da Ilha Branca, cujas cúpulas não eram de forma esférica, mas bulbosa, isto é, grossas na base para irem se afinando suavemente até terminar em ponta, tal qual um botão de lótus, cujas folhas fechadas ouvessem-se retorcido. Pareciam duas hélices superpostas, uma à direita e outra à esquerda, cujos filetes se cruzassem sobre o arredondado bulbo. Os alicerces dos grandes edifícios eram tremendamente sólidos, e sustentavam um conjunto de minaretes e arcos de curvas peculiares e graciosas, concluído pela cúpula em forma de botão de lótus. Toda a edificação levou muitos séculos, mas a Ilha Branca, depois de concluída, foi uma verdadeira maravilha. A ilha em si tinha uma forma algo cônica, de que os construtores souberam se aproveitar. Edificaram ali esplêndidos templos, todos de mármore branco com incrustações de ouro, que cobriam a ilha inteira, convertendo-a numa singular cidade sagrada. Alteavam-se voltados para o vasto templo central, coroado pelos minaretes e arcos antes referidos, com a cúpula em forma de botão de lótus no meio. A cúpula cobria o grande salão, onde os 4 Kumaras apareciam em ocasiões especiais, como as solenes festas religiosas, e as cerimônias de importância nacional. Vista do extremo de uma das ruas, a umas 10 milhas de distância, causava muito belo e emocionante efeito a vista da branca e dourada ilha,
com uma branquíssima cúpula caída em meio do mar azul de Gobi, pois todos os edifícios pareciam saltar na serena atmosfera em direção ao centro, como ansiando ser coroados pela linda cúpula. Levantando-nos sobre ela no ar, como um balão, e contemplando-a de lá, veríamos a Ilha Branca semelhante a um círculo dividido por uma cruz, pois as ruas estavam dispostas como 4 raios coincidentes no templo central. Contemplada do noroeste, do promontório da primitiva colônia, produzia-se um efeito extraordinário, que dificilmente podia ser casual. O conjunto figurava o olho simbólico do rito maçônico, numa perspectiva em que as curvas se tornavam cilíndricas e as linhas mais escuras da cidade formavam o arco-íris sobre o continente. Tanto o interior como o exterior dos templos da Ilha Branca estavam adornados de esculturas. Grande número deles continha símbolos maçônicos, pois a maçonaria herdou seus símbolos dos mistérios, e todos os mistérios arianos se originaram desse antigo centro de iniciação. Numa sala próxima ao templo central aparentemente destinada à instrução, havia uma série de esculturas começando com o átomo físico e prosseguindo até os átomos químicos, dispostos em ordem, e com linhas explicativas marcando as várias combinações. Verdadeiramente, não há nada de novo sob o sol. Numa outra sala havia muitos modelos, num dos quais estão reciprocamente atravessadas as linescatas de Crookes, de forma a constituir um átomo com uma rosa quádrupla. Muitas coisas se achavam modeladas em alto relevo, como o átomo prânico, a cobra de oxigênio, o globo de nitrogênio. É lamentável que o cataclismo final houvesse destruído esses monumentais edifícios. Não fora isso e poderiam ter durado muitos milhares de anos. A cidade do continente foi edificada com pedras de diversas cores extraídas das pedreiras de cantaria da montanha, e alguns dos edifícios muito se realçavam pela combinação do cinzento com o vermelho. O vermelho e verde era outra combinação predileta, com surpreendentes efeitos produzidos por toques de mármore violeta. Prolongando nossa observação por vários séculos, vimos que a edificação ainda prosseguia, embora com muito mais operários, até que ao fim de 1000 anos atingiu sua plena magnificência, como capital do futuro império. À proporção que crescia o número de operários, iam se expandindo cada vez mais e cultivando mais terras muito férteis, para sua manutenção, trabalhando ora nos campos ora em seus grandiosos templos. De século em século continuou essa expansão ao longo das praias do mar de Gobi e pelo grande aclive em direção das colinas, mas obedecendo sempre ao plano original do Monu. Havia nas colinas minas de ouro e pedras preciosas de todas as espécies. O ouro era muito aplicado nas edificações, especialmente nas construídas de mármore branco, e seu efeito era de extraordinária e nítida riqueza. As pedras preciosas também entravam abundantemente nas decorações, incrustadas como pontos brilhantes em quadros de cor. Os desenhos decorativos tinham por elemento a sílica microcristalina polida, e os modelos eram de uma pedra preciosa parecida com o ônix mexicano. Um dos mais prediletos e formosos motivos ornamentais dos edifícios públicos consistia na combinação de jade verde escuro e mármore violeta. As esculturas eram profusamente empregadas, tanto fora como dentro dos edifícios, mas não se viam pinturas murais nem desenhos com perspectivas. Grandes frisos representavam procissões em altos relevos, com todas as figuras do mesmo tamanho, sem dar ideia alguma da distância ou do espaço, pois não se viam árvores nem nuvens no fundo. Esses frisos recordavam os mármores de Eugene e pareciam excelentemente esculpidos com certa imitação do natural. Nos mesmos frisos se viam algumas figuras pintadas, assim como estátuas soltas nas vias públicas e casas particulares. Ficou a cidade ligada à Ilha Branca por meio de uma ponte maciça e magnífica, uma estrutura tão notável que deu seu nome à cidade, chamada, por isso, a Cidade da Ponte. Era uma ponte em formato de S invertido, de forma muito graciosa, lavrada de espirais maciças e decorada com grandes grupos de estatuária, e com suas extremidades apoiadas no rochedo do continente e na própria ilha.
As pedras da calçada mediam 49 metros de comprimento e com largura proporcionada. Era uma estrutura imponente, em verdade digna da ilha da qual era a única ligação com a terra. A cidade atingiu seu auge no ano 45.000 a.C., quando foi a capital de um imenso império, que incluiu toda a Ásia Oriental e Central, desde o Tibete até o litoral e desde a Manchúria até o Sião, além de defender sua soberania sobre todas as ilhas compreendidas entre o Japão e a Austrália. Em alguns destes países ainda se notam traços da dominação daquele império, pois o indelével toque do sangue ariano se encontra em povos tão primitivos como os cabeludos ainos do Japão e os aborígenes da Austrália. No apogeu de sua glória ostentava a cidade a magnífica arquitetura que acabamos de descrever, de estilo gigantesco quanto às suas proporções, mas de fino acabamento e lavra de notável gosto. Vimos que os construtores da cidade edificaram os maravilhosos templos cujas colossais ruínas despertam a admiração de todos quantos as contemplam hoje em Shambhala, e dotaram o mundo da incomparável ponte que em tempos enlaçou a ilha sagrada com a margem continental. Sua escultura era majestosa, seu colorido brilhante e muito notável o seu engenho mecânico. Na época de seu culminante esplendor, não desmereceram em comparação com os atlantes, e ainda que nunca os avantajassem em luxo, seus costumes foram notoriamente mais puros. Esta foi a poderosa cidade planejada por Manu Vaivasvata e construída por seus filhos. Muitas e grandiosas foram as cidades da Ásia, mas a cidade da ponte superou a todas. E sobre ela pairaram sempre as poderosas presenças, que tinham, como ainda têm, sua residência terrestre na sagrada Ilha Branca, para dar-lhe, entre todas as cidades da terra, a perene bênção de sua imediata proximidade. Capítulo 16. Primórdios da civilização e Império Ários. Os filhos de Manu não foram, de maneira alguma, um povo primitivo, pois já haviam passado por muitas centenas de milhares de anos de civilização atlante, bem como estado milhares de anos sob o governo do Manu na Arábia e no norte da Ásia. Toda a população, mesmo o proletariado inferior, sabia ler e escrever, e para ela nenhuma espécie de trabalho era desprezível, desde que trabalhassem na obra do Manu, qualquer que fosse. Observamos um homem que varria as ruas, e por ele passou um sacerdote cujo porte digníssimo e ricas vestimentas denotavam ser de muito elevada categoria, e que o saudou cortesmente como a um irmão, um igual, um membro da fraterna família dos filhos de Manu. Estimulavam o sentimento da fraternidade da raça, sobre o fundamento de uma maravilhosa igualdade, como a que às vezes se costuma ver entre os maçons, e mútua cortesia, sem que para isso deixasse de se reconhecer o mérito pessoal, nem de ter em consideração os homens de valor, agradecendo-lhes o auxílio que prestavam. Ninguém tratava de sobrepor-se aos demais, e cada qual fazia tudo quanto dependia de si pelo bem-estar alheio, com o que se evitavam contendas. Nisto a civilização ária foi muito diferente da mais complicada e opulenta dos atlantes, onde cada qual buscava sua própria comodidade e exaltação de si mesmo entre mútuos receios e desconfianças. Em troca, os ários confiavam completamente uns nos outros, e para tanto bastava a própria palavra, que seria preciso não ser ário para quebrá-la. Outra característica curiosa desse povo era o grande número de amigos e conhecidos que cada qual tinha, pois como agora sucede nas aldeias, conheciam-se uns aos outros os vizinhos das cidades, com maior ou menor frequência de trato. Quando por causa do aumento da população, se tornou impossível o conhecimento mútuo de todos os vizinhos, os administradores eram obrigados a conhecer os de seus distritos, e o conhecimento de maior número era vantajosa circunstância para o bom desempenho de seu cargo. Apesar disso, o sentimento de fraternidade se limitava à raça, sem estender-se a povos de outra raça, como, por exemplo, os turânios, aos quais consideravam de tronco diferente, cultura diversa e natureza artificiosa e astuta, e sem necessidade de dependência alheia. Tanto com eles como com os demais estrangeiros, os ários se mantinham em enobrecida reserva,
sem jamais dar-lhes trato especial nem admiti-los no interior de suas casas, mas recebendo-os no pátio. No entanto, não lhes eram hostis nem os desprezavam. Tinham casas e pátios separados para a hospedagem dos estrangeiros, que eram muito poucos, pois só eventualmente chegavam caravanas de mercadores e, de quando em quando, embaixadores de outras nações, que eram recebidos com muita hospitalidade e cortesia, mas mantidos sempre naquela inalterável reserva que assinalava uma barreira intransponível. Quando, mais tarde, governaram nações estrangeiras, os ários as trataram às vezes com dureza. Isto observamos na conduta de um governador enviado a um país turâneo, e que, sem ser cruel nem opressivo, se portava com severidade e alguma dureza. Parece que este rigor foi a característica da política dos ários nos países por eles submetidos, sem menosprezo de seu ardente sentimento de fraternidade para com os de sua própria raça. Como em toda parte, a fraternidade no mundo físico requeria ali certa base comum de educação, cultura, moralidade e honradez. O ário considerava o nome de sua raça como sinônimo de nobre, e isto implicava um código de honra e costumes impossível de se menosprezar. Havia de ser, como agora dizemos, um cavalheiro, e ajustar-se a determinado padrão de obrigações sociais. Podia empregar-se em qualquer espécie de trabalho e adquirir qualquer grau de instrução, mas havia um nível mínimo de bom comportamento e boas maneiras, do qual não era possível descer. Daqui se originou o sentimento de reserva para com todos os de fora da grei, cujos usos e costumes, moral e qualidades não conheciam. Os filhos do Manu foram uma nação aristocrática no verdadeiro sentido da palavra, e, orgulhosos de sua alta descendência, compreendiam plenamente os deveres que disso lhes decorriam. Noblesse oblige não era para eles uma frase oca. E a civilização era excessivamente brilhante e feliz, com muitas músicas, danças e regozijos, a que sua religião também conduzia, porque estava constituída principalmente de louvores e ações de graça. Continuamente o povo cantava hinos de louvor, bem como reconhecia a atuação oculta dos devas atrás das forças naturais. Todas as manhãs louvavam as ninfas da aurora, e o espírito do sol era o objeto principal de adoração. Honravam como a deuses os 4 Kumaras, cuja presença era sem dúvida sentida por um povo tão em contato com a natureza e de tão rara sensibilidade psíquica. De trás do trono do chefe dos Kumaras, situado na enorme nave do templo central, se via um enorme sol de ouro, de forma semi-esférica, que do muro projetava nos dias de cerimônia resplandecente luz com que o iluminavam. Também o planeta Vênus era objeto de culto, talvez porque, segundo a tradição, daquele astro haviam descido os senhores da chama. Igualmente adoravam o firmamento como origem de todas as coisas, e o átomo, como minúscula manifestação da divindade. Uma cerimônia anual pode servir de exemplo de uma de suas maiores festividades religiosas. Desde muito cedo o povo, homens, mulheres e crianças, percorria em procissão as ruas que convergiam para a ampla meia-lua em que desembocava a suntuosa ponte. As ruas estavam cobertas de flores e as janelas adornadas com estofos pendurados e flâmulas. Grandes braseiros expeliam nuvens de incenso. O povo ia vestido de trajes de seda de muitas cores, frequentemente com pesadas joias. Usava esplêndidos adornos de coral e coroas e grinaldas de flores de encantadores matizes, e marchava tocando discos de metal e buzinas de chifre. Ao atravessar a ponte em ordenada sucessão, cessava com as músicas e passava silencioso entre os salientes templos, até chegar ao templo principal, em cuja nave maior se reunia. O grande trono, talhado da rocha viva, incrustado de ouro e ricas joias, se erguia em sua plataforma rochosa, sobre a qual estavam espalhados grandes símbolos trabalhados em ouro. Diante dele se erguia um altar com uma pira de madeiras perfumosas. E, em cima, o enorme sol de ouro cintilava debilmente, enquanto que o planeta Vênus pendia da abóbada superior. Depois de totalmente cheia a nave, com exceção dos espaços fronteiro e laterais do trono, entrou um grupo de augustos personagens na nave pelo fundo do templo, e todos se inclinaram em homenagem.
eram os 3 manus revestidos de suas roupas oficiais, e o Maguru, o Bodhisattva da época, conhecido como Vyasa, junto a Vaivasvata, Surya, logo atrás de seu poderoso irmão e predecessor, e muito próximo do trono, os 3 Kumaras. Invisíveis aos olhos da multidão, que sem dúvida os pressentia, pairavam os devas no ar, de magnífico aspecto de púrpura fina, também assistindo. Depois toda a multidão caiu em tão profundo silêncio, que não se ouvia nem a respiração, e suave e docemente, sem sequer interromper o silêncio, ressoaram as esquisitas harmonias de um canto entoado pelos potentíssimos e santíssimos seres que circundavam o trono. Era uma invocação ao Senhor, ao governador, para que descesse entre os seus. Apagados os suaves e solenes acentos, ouviu-se, como em resposta, uma só nota aguda e cristalina, o áureo globo do sol refulgiu ofuscante, e abaixo dele, por cima do trono, cintilou uma brilhante estrela, cujos raios pareciam estar soltos sobre as cabeças da expectante multidão. Ali, sentado no trono, estava o Supremo Senhor da hierarquia, mais resplandecente que o sol e a estrela, que dele pareciam tomar emprestado seu brilho. Todos inclinaram a fronte até o solo e esconderam sua vista da brilhante glória de sua presença. Mas o Senhor da hierarquia atenuou bondosamente o brilho daquela glória, para que os fiéis pudessem levantar os olhos, e vê-lo, o Kumara Sanati, o eterno Virgem, em todo o esplendor de sua inalterável juventude, não obstante ser o ancião dos dias. A multidão exalou então um profundo suspiro de espantosa admiração, que expressava seu reverente e devoto amor, e ele lhe respondeu com um luminoso sorriso, que aumentou ainda mais a beleza de seu rosto. Depois, o chefe da hierarquia estendeu as mãos para o altar fronteiro, e sobre este se acendeu o fogo, cujas chamas se levantaram para o ar. Logo após ele desapareceu, o trono estava vazio, a estrela se desvanecera, o áureo globo solar reluzia debilmente, e tão só permanecia inalterável o fogo que suas mãos haviam acendido sobre o altar. Os sacerdotes e os chefes de família receberam para os altares dos diversos templos e dos lares da cidade, uma brasa do fogo sagrado, contida num vaso com tampa, onde se conservava inextinguível. Organizou-se novamente a procissão, que a passo lento saía da nave para atravessar de novo a ponte e voltar à cidade, onde o povo entoava alegres cantos, e entrelaçadas as mãos, percorria as ruas com veementes mostras de alegria e mútuas congratulações, acompanhadas da bênção dos velhos aos jovens. Colocavam a brasa do fogo sagrado no altar da família, para acender a chama que haviam de conservar viva durante o ano, e aos chefes de família não presentes à cerimônia, permitiam acender uma tocha, pois até a cerimônia do ano seguinte não era possível adquirir fogo sagrado para os altares domésticos. O resto do dia se passava entre músicas, convites e bailes, até que a felicidade caía vencida pelo sono. Tal era a festa do fogo sagrado, celebrada todos os anos no dia do solstício de verão na cidade da Ponte. Algumas pessoas se dedicavam quase totalmente ao estudo e eram muito versadas em ciências ocultas, cujo conhecimento empregavam em proveito de certos ramos da administração pública. Conseguiam adquirir clarividência e domínio sobre várias forças naturais, de modo que sabiam plasmar formas de pensamento e prescindir à vontade de seus corpos físicos. Mas recordando os deploráveis resultados que entre os atlantes dera o poder oculto, divorciado da moralidade e do desinteresse, os instrutores desses ensinos punham muito cuidado na seleção de discípulos, e um lugar-tenente do Manu exercia a superintendência das classes. Os estudantes mais adiantados tinham para com o Estado o dever de manter as províncias do Império em mútuo contato. Conquanto não houvesse jornais, tinham um escritório de informação geral, onde todo cidadão podia adquirir as notícias que lhe interessassem, pois não era costume dá-las à publicidade. Para tal fim, havia comissários para várias províncias, dando cada qual informação relativa ao país a seu cargo, obtida por meios ocultos. Desta maneira se davam notícias das embaixadas que vinham com mensagens de paz ou guerra,
como se faz em nossos dias por meio do telégrafo com ou sem fio. Certa ocasião Corona governava uma afastada província e o Manu não podia sugerir-lhe suas instruções. Ordenou, por isso, a um desses estudantes adiantados que, deixando seu corpo físico, se encaminhasse astralmente para onde se achava Corona, e se materializasse ao chegar junto dele, para comunicar-lhe oralmente as instruções que mentalmente não tinha sido possível incutir-lhe. Desta sorte, o Manu governava pessoalmente o seu império, por dilatado que fosse. Eram diversos os materiais empregados na escritura. Observamos